Boa noite! Olha, é um prazer conhecê-lo. Deu tudo certo, Obrigado. então? Obrigado, Sinara. Eu também fico feliz de vê-la. Muito feliz. Fiquei Olha, feliz pelo convite também. que bom, que bom. Olha só, eu queria começar perguntando para você o que você achou do debate? Você assistiu ou não? Olha, não sei se vou decepcionar os seus telespectadores, mas eu não vi. Eu me recusei a ver. Eu vi hoje um pequeno trecho da. O nome dele passa batido, acho que Freud explica isso. Aquele que falou, fez uma crítica muito grande à Tabata, que está sempre na televisão. Pablo Marçal. Marçal. É. Eu vi um minuto, alguém me mandou um vídeo dele que eu disse, ainda bem que eu não vi o programa, porque eu Foi fico muito nervoso, eu fico muito irritado de ver a capacidade deste pessoal. É incrível, mas é a verdade, né? É a verdade. Então eu não vi e tenho ouvido comentários, mas os comentários que eu ouvi não são nada positivos. Não são nada positivos. Me diz Realmente uma não. coisa, você está apoiando Boulos, não é isso? Olha, na verdade, assim, o sindicato, o meu sindicato não está com ninguém. Meu sindicato está mais ou menos fora de. Tem quem apoia o Boulos, tem quem apoia O o Vanderlei atual prefeito, o atual prefeito é. Então, mas eu estou junto com o Miguel lá, eu sou assessor do Miguel também no Sindicato Metalúrgico, que está apoiando o Boulos. Eu também acabei de sair do Sindicato dos Comerciários agora, que apoia o atual prefeito. Então é meio complexo, você fica meio que para lá e para cá. O Uhum. Boulos é meu amigo, eu considero muito o Boulos, tenho um grande carinho e respeito pelo Boulos. O Boulos fala de perto para o coração, para minha alma, fala para o meu coração, fala para minha alma. Mas isso é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Provavelmente eu voto no Boulos. Provavelmente eu voto no Boulos, com certeza. Me Não é diz nem uma coisa, provavelmente. você conhece o Lula desde que você era jovem? Eu queria te perguntar, coloca aquela imagem da bandeira do 7 de setembro, que eu quero perguntar para o Magno se esse é o Lula que está com ele na foto. É o Lula que está com você aí na foto? É, é o Lula. Vocês se conhecem, então, desde jovens? Olha, senhora, eu conheci o Lula mais de perto em 78, nas greves. Eu e o Negrão, que era diretor, vice-presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, João Carlos, é que viajamos o Brasil fazendo o fundo de greve. Fizemos todo o fundo de greve. Nós tivemos uma participação efetiva no fundo de greve e na greve do ABC. Então, eu conheci o Lula ali, porque antes do Lula era o Paulo Vidal, que era o presidente. O Lula, até por curiosidade, o Lula era diretor de Previdência Social. Foi lá que ele conheceu Dona Marisa, porque quando a Dona Marisa ficou viúva, 73 ou 74, uma coisa assim, ela procurou o sindicato e indicaram o Lula, que tratava dos papéis da Previdência Social. E ali ela conheceu o Lula. O Paulo Vitel aposentou em 75 e eu assumi o meu sindicato a presidente em 77. Ele assumiu em 75, mas em plena ditadura militar, Sim. os sindicatos estavam acuados, não tinha para onde correr. E até que em 78 o Diese faz uma análise da conjuntura e diz que porque era política salarial. Você se lembra bem, o Delfim Neto, que era o ministro da Economia, dizia a inflação este ano foi 7%. E o Diese disse que tinha sido 17%. E os ferramenteiros da Scania Vabis pararam. Eles disseram, se é 17, dito pelo Diese, que era o Walter Barelli, que era o diretor técnico, cabeça brilhante, depois foi ministro do Trabalho também, e o Hugo Pérez, que era um grande dirigente sindical que presidia. Aí eles disseram, bom, se é assim, nós queremos 17. E pararam. Pararam. Estou te contando rapidamente uma pequena história que é interessante, que ela remete à sua pergunta quando nós nos conhecemos. Quando eles pararam, a Scania parou,
veio 2 diretores dos sindicatos metalúrgicos, que eu nunca me recordo o nome deles. Um foi, durante muitos anos, um bom deputado federal, e o outro foi prefeito de São Bernardo. Eles foram lá e disseram, olha, o que nós vamos resolver? Disseram, nós queremos o Lula aqui. Aí os 2 foram conversar com o Lula falou, e com razão, o Lula falou, olha, maneira, não está no momento de fazer greve, nós estamos em plena ditadura militar, isso vai custar caro para o sindicato. Provavelmente vão caçar o sindicato. Aí os 2 voltaram, chegaram lá com o ferramenteiro, explicaram, o ferramenteiro falou, então manda ele vir aqui, manda o Lula vir aqui. E o Lula foi. O Lula nem barba não tinha, ele usava um bigode, bonito bigode e tal. E aí o Lula não teve como não assumir uma grande liderança sindical, para mim a maior liderança sindical política desse país, e ali ele teve que fazer a greve, e eu era presidente do meu sindicato, dos eletricitários, que é um dos mais, tecnicamente, o mais importante, porque se desligar a luz para tudo, e eu fui ajudá-lo, e ali nós ficamos grandes amigos. Rapidamente, assim como eu conheci o Lula, e nunca mais nos largamos. Até hoje. Mas aí você, quando o Collor ganha, você vai ser ministro dele. Como é que foi isso? Bom, tem uma história aí. Tem uma história, né? Tem uma história. Você se arrepende não, de ter se tornado ministro do Collor? Não, ao contrário. Ao contrário, eu acho que eu aprendi muito na minha vida, o que me dá hoje uma disponibilidade de argumento mais consistente, uma coisa que eu sei o que eu estou falando. Porque quando você preside um sindicato, e eu também estava presidindo quando eu fui à CGT, que era a Confederação Geral dos Trabalhadores, eu tinha uma experiência focada nas questões trabalhistas. E quando aí abro um parênteses aqui, eu era um cara que gostava do Lula, mas tinha divergências como tenho, não, até hoje não tenho mais divergência, mas não penso e não pensava igual o PT. Uma coisa era o Lula, uma coisa era o PT para mim. E a grande responsável por ser ministro são 2 pessoas. A Silvia Popovic, que tinha um programa na Bandeirantes às 6 horas da tarde, 5 e 5, 6 horas da tarde, mas muito visto. A Silvia Popovic era muito vista. E ela chamou o Meneghelli e o Vicentinho para esta reunião. Foi nessa época das eleições. E ligou para mim, falou, Magno, eu já tinha ido no programa dela, olha, vai estar aqui o Jair Meneghelli e o Vicentinho, eu queria você aqui, pode vir? Aí eu levei um outro rapaz e nós fomos. Daí a história para onde, muito rapidamente, por que eu fui ministro. O Lula era meu amigo, mas eu não tinha esse foco com a CUT. E naquele momento, meu amigo, assim, nós éramos amigos de pouco tempo ali, de ficarmos lá em 78, aquela coisa toda, cada um foi para um canto, e eu gostava muito e gosto do Lula até hoje. E o Meneghelli e o Vicentinho começaram a fazer uma autodefesa do Lula, e ela perguntou para mim, o que você acha? Eu tinha visto uma revista, acho que era um Cruzeiro, tinha o Collor enfiando as mãos no bolso, assim, uma frase dele, eu achei o Collor era um homem muito bonito, né? Eu achei interessante aquilo e fechou, a imagem dele fechou com a minha imagem. E eu, sem conhecê-lo, sem saber direito, só sabia que ele era governador de Alagoas, nesse programa comecei a defendê-lo. Aí comecei a defender o Collor, em detrimento à CUT, muito mais à CUT do que ao Lula. Mas, de qualquer forma, ficou claro que eu estava do lado do Collor. O irmão do Collor, o Leopoldo Collor, era diretor da Globo. E ele viu o programa, ele viu. Ligou para o Collor no dia seguinte e disse, olha, o Lula tem a CUT que apoia ele. Ontem eu vi lá um moço te defendendo, aliás, fez uma boa defesa, que é da CGT, liga para ele. 2 dias depois, o Collor me ligou. Eu estava na UGT, na CGT, e a minha secretária atendeu, a Marina, disse, é o Fernando, eu atendi. Sim, pois não, Fernando Collor. Oi, Fernando, tudo bem? Aquela coisa toda.
Meu irmão me disse que você viu, me defendeu muito. Eu preciso te mostrar o meu programa de governo. Dá para você vir aqui em Brasília? Falei, bom, eu vou. Aí fui. Ele me recebeu lá na casa da Dinda, foi quando eu conheci a casa da Dinda, e ele me mostrou o programa, e eu falei para o Fernando, tratava ele mais da intimidade, porque ele não era mais nada, então eu falei para ele, Fernando, eu dificilmente olho o programa de um partido, porque são todos muito parecidos. O programa, para mim, é você. Assim como o partido e o programa do Jânio Quadros era ele, né? Então, eu vou trabalhar com você, vou te ajudar. E ali, passei a ajudá-lo em programas, viajar um pouco o Brasil, aquela coisa toda. O Collor é faixa preta de karatê, eu sou faixa preta quarto grau. Imaginei que essa parte do esporte tinha aproximado vocês, né? Foi, porque ele era faixa preta de karatê, eu era faixa preta quarto grau de judô, e nós juntamos a fome e a vontade de comer ali. Então, falávamos muito, treinávamos juntos. Então, foi uma coisa muito, muito, muito próxima. Acabei gostando muito do jeito do Collor, aquele jovem, aquela coisa que jogava para frente e tal. E eu fiquei muito encantado com ele. E aí, quando ele ganhou, eu levei o currículo de um grande advogado aqui da Federação dos Metalúrgicos, que chamava-se Sebastião de Paula Coelho. Ele já tinha sido secretário do Trabalho do Maluf. Eu levei o currículo dele e disse ao presidente Collor, presidente, olha, eu queria que o senhor considerasse este nome porque é um grande nome. Bom, deixei, ele viajou, voltou, e um dia me liga o Bernardo Cabral, que já tinha sido indicado para ser ministro da Justiça. Ô, Magri, sim, olha, você precisa vir aqui que eu quero conversar com você. Quando, Bernardo? Hoje. Mas, Bernardo, eu estou aqui de chinelo, brinquei com ele, de chinelo. Não, nós temos um amigo que vai vir para cá, é o Guilherminho, um grande plantador de arroz, de café, uma coisa, não me lembro direito. E você vem com ele, vai lá no hangar tal, em Congonhas. Eu fui, conheci esse menino Guilherminho, grande figura também. Cheguei lá, fomos para casa, tinha um carro me esperando para casa do cunhado do Collor, embaixador Marcos Coimbra, casado com a irmã, a Ledinha, irmã do... O pai do Marcos Coimbra, que é o que faz pesquisas hoje. É o filho dele, né? O filho dele faz pesquisa, E aí conversamos lá, ali abrimos lá uma garrafa de vinho, eu como não bebo nada, eu me lembro bem que eu tomei um Guaraná, aí fomos conversando. Aí ele disse para mim, assim, o Bernardo, olha, o presidente Collor mandou dizer para você que você é o novo ministro do Trabalho. O quê? Bernardo, não é, não. Mas eu entreguei um currículo de um grande advogado. Aí ele diz assim para mim, currículo do advogado, Magno, deve ter uns 10 mil. O que o Collor quer é quebrar uma barreira de tantas décadas de ter um ministro operário para ser ministro do Trabalho. Falei, Bernardo, mas olha bem, eu tenho algumas dificuldades, eu sou um homem simples, eu sou um operário, trabalhador da Light, eu fazia buraco para colocar poste, cara, eu não tenho essa capacidade. Não, você que pensa, você tem sim. Você é um operário, um trabalhador, um cara inteligente. Bom, eu falei, Bernardo, eu preciso conversar com o meu pessoal, eu tenho 58 diretores dentro da CGT. Ele falou assim, então tá bom, mas você... tem mais um detalhe, ele falou. Ele juntou os dois ministérios, Previdência Social e Trabalho. Eu falei, Bernardo, você cheirou cola, porque aí não dá. Aí não tem jeito, não tem. Não. Foi uma luta, viu, Sinara? Se eu te contar, vai meia hora só para contar isso. Aí, no final, ele falou, olha, não tem jeito. Você vai sair daqui, ministro, não comenta com ninguém, porque daqui 18 dias ele volta e vai te anunciar. Eu falei, mas eu preciso conversar com meus amigos, que é uma diretoria da CGT. Então, vá, conversa, não diz que você é ministro. Aí eu fiz uma reunião lá na terra do Pegado, que hoje é vice-presidente da UGT, e
Contei para eles, mas contei da seguinte maneira: olha, eu ouvi um boato que eu posso ser convidado para ser ministro do Trabalho. O que vocês acham? Unanimidade, né? Óbvio, Todo unanimidade. mundo quis, né? Ah, sim, todo mundo feliz. Nunca tivemos um trabalhador, um operário, tal. E aí, quando foi no dia, que eu não me recordo o dia, eu fui chamado para ir lá e aí eu fui apresentado. Rapidamente foi assim. Este foi o caminho que eu cheguei ao E aí, ministro. tá travando, né, Guia? Sou eu ou é a câmera aí do Magri? Tá dando uma travadinha. Mas eu estou te ouvindo bem, Sinara. Eu também estou te ouvindo bem, mas só a câmera que está travando um pouco. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois, né, que você assume, ele está dizendo que é aqui que é o meu que está travando. Logo depois que você assume como ministro, aí rola aquela história famosa do cachorro, né? Do cachorro. Coloca aí, Guia, a matéria da época do cachorro que ele Também é ficou gente. na Folha. Olha aí, ó. Mulher de Magre leva animais a veterinário em carro oficial, tá? É matéria até de duas amigas minhas, Edna Dantas e Flávia de Leon. Eu estava na Folha nessa época também. Mulher de Magre leva animais a veterinário em carro oficial. E aí depois vem a frase mais famosa ainda que ele solta, dizendo que cachorro também é ser humano. Olha a cachorrinha ali. A cachorra é um ser humano como qualquer outro. Bota aí a foto, uma lindo animal, né? Lindo animal. E sabe o que eu fiquei pensando, Magri? Se fosse hoje, ia ter muito mais gente te defendendo, hein? Se fosse hoje, Sinara, eu saísse público assim, sou candidato a senador da República. Quem considera cachorro como um ser humano, vote em mim. Estaria eleito, porque hoje a grande e esmagadora maioria que tem um pet, que tem realmente um cachorro, porque, na verdade, aí foi uma grande sacanagem da imprensa. Aliás, a imprensa o tempo todo só fez sacanagem comigo. Depois disso, acho que você vai me perguntar do imexível. Eu vou te dizer por que da sacanagem. A Orca, essa cachorra que está aí, é uma dog alemã. A Isabel, minha mulher que gosta muito de cachorro, ela cruzou e ficou prenha. Olha como são as coisas. Eu tinha ido com a Zélia, eu fui com a Zélia para o Chile, para saber sobre a Previdência Social do Chile, que o Paulo Guedes, de maneira completamente desconecta com os aposentados, construiu lá uma previdência que era praticamente uma previdência privada. Era diferente da que era já. Eu estava com uma velha lá, e naquela época não tinha celular. Elas sabiam onde eu estava. A minha secretária, ela sabia onde eu estava. Ligou para lá, quando, exatamente por uma coincidência, foi fácil de me achar. Aí, olha só que trabalho. Aí eu ligo, ela fala, ministro, dona Isabel me ligou, e a cachorra Orca, que ela chamava-se Orca, ela entrou em parto e ninguém pode, o tamanho daquela cachorra, ninguém pode, pesava 90 quilos quando ela estava prenha. Como é que você põe ela num táxi ou num carro comum? Aí eu disse, faz uma coisa, liga lá não me lembro, pro Toninho, que era motorista também, pega uma Kombi, porque a Kombi é baixinha, e aí fica mais fácil para colocar ela. E assim foi feito. Então, o carro oficial que eles falavam dava a impressão que era uma Mercedes-Benz preta e a Orca com vestido branco acenando para a sociedade. Foi isso que aconteceu. A facilidade de uma Kombi, porque é baixinha, e pôr uma cachorra que prenha do tamanho. Ela tinha, na minha altura, 1,80 m quando ficava em pé. Mas nada disso foi considerado. Então, depois disso, um jornalista do Estadão me ligou para mim num domingo de manhã, dizendo, olha, eu queria fazer uma entrevista com o senhor sobre o negócio do cachorro. Eu falei, pode vir. Eu estou aqui no meu apartamento, vem. E ele foi, eu atendi com todo carinho. Pode fechar do cachorro, Gui. Fecha do cachorro para a gente ver o Magri falando, por favor. Quando ele chega, eu sento no sofá, ponho ele no sofá. Eu tinha mais duas cachorras pequenas, e as duas pularam no meu colo. Foi um fato muito interessante. Aí ele faz a pergunta,
Eu falei para ele, não me lembro o nome dele, falei, olha, senhor jornalista, o que acontece aqui em casa é que na minha casa, cachorro é ser humano. Como quem dissesse para ele, aqui ele come primeiro que eu, ele tem tudo primeiro que eu aqui. Foi nesse sentido que eu disse que cachorro era um ser humano. E ele, para dizer que um trabalhador, um operário é burro, é incompetente, disse que cachorro é ser humano, entendeu? Ele jogou como se eu tivesse literalmente achando que cachorro pensasse, que cachorro... Aliás, eu acho, até hoje, Einstein perguntado por um jornalista para onde ele achava que ia, ou queria ir quando morresse, ele disse, para onde vão os cachorros? Pronto. Então, eu tenho uma noção clara do carinho. Eu tenho 3 cachorros meus, minha filha viaja muito, está aqui hoje mais 2, 5 cachorros. Elas comem primeiro que todos nós. Elas são tratadas em primeiro lugar. Nesse sentido, o cachorro também é ser humano. E hoje a sociedade tem um carinho muito especial. E mais ainda, Sinara, há uma lei da década de 40, uma lei que diz que você tem que prestar assistência a um animal quando ele tem necessidade de uma assistência por questões de vida ou morte. Então, eu estava respaldado, inclusive, pela lei. Não é eu que, um homem simples, não conheço as leis. O jornalista, aquele jornalista, é que não conhecia a lei. Senão ele não tinha feito aquela pergunta. Bom, Muito rapidamente, bom. assim, rápido. Olha só, eu queria saber de você. Aí depois vem a história que você fala que é imexível. Eu quero falar sobre esse neologismo do imexível, porque depois que o Magri falou imexível, esse tipo de coisa começou a ser usado. O Bolsonaro, por exemplo, fala imbrochável, incomível. Tudo isso ele aprendeu. Foi com você, não foi, Magri? Olha, quando eu falei isso, em que contexto eu falei isso? Foi no primeiro dia, isso é interessante, essa matéria é interessante, porque eu não sei como você viveu essa época de 1990, se você tem grandes lembranças ainda. Ninguém sabia da poupança, ninguém, nenhum ministro sabia. Quem sabia era a Zélia, o Candir, o que era presidente do Banco Central, que era a turma chamava ele de turco, o Ibrahim Edes, eles que fizeram o plano. E o Collor e o Bernardo Cabral. Ninguém mais sabia. Ninguém. Na primeira, tomamos posse de manhã e à tarde teve a primeira reunião de ministros. Foi aí, a Zélia sentada ao lado dele, que ele, então, colocou o que seria o que a Zélia ia colocar na Globo para falar do plano. Aí acabou a reunião, era umas 3 horas da tarde, ele falou assim, bom, agora a Zélia, o Cabral e o Magri vão para a Globo dar uma entrevista. Sinara, eu não sabia absolutamente nada do plano, nem eu e nenhum ministro. Tanto é, olha que história que você jamais poderia saber. O general, não vou citar nomes, um general que foi para Brasília para comandar lá o Exército, tinha vendido, ele morava no Rio, vendeu o apartamento da sogra, colocou na poupança dele, para poder comprar um apartamento lá em Brasília, para onde ela iria junto com ele. Tu imagina que ele, sem saber, pôs na poupança, não pôde tirar mais. Então, sinal, eu sei disso, ninguém sabe disso. Estou contando, é a primeira vez que eu digo isso em público. Bom, aí nós fomos. O que eu ia falar? Pus aquela mesa, aquele monte de câmera, aquele monte de televisão na minha frente, e ela foi falando tudo, eu não podia dizer nada, porque eu não conhecia nada. Ela e o Cabral, quando eu estou saindo, e você sabe, como jornalista sabe disso, aquele monte de microfone na minha frente, o que o senhor acha, o que o senhor fala, só me ocorreu uma coisa.
Eu falei, este plano tem algumas colunas, e essas colunas, uma delas é não mexer no salário dos trabalhadores, são colunas imexíveis. Foi a hora que saiu. Saiu espontaneamente de um momento que eu não tinha nada que falar, mas o reflexo interior de um operário e que tinha necessidade de estar defendendo sempre o trabalhador, eu falei isso. O salário dos trabalhadores são imexíveis. E aí, 2 dias depois, saiu aquela gozação toda, porque se fosse o Fernando Henrique que tivesse falado, ó, mas como foi o Magre? Aí o Antônio Weiss, que é o filólogo Antônio Weiss, mandou, eu não tenho, no caso mudanças, eu acabei perdendo, uma carta, um texto muito grande, dizendo por que esse neologismo estava correto. Tanto é que está no dicionário do Weiss, está lá, o verbete lá, imexível do Magre. Então foi isso daí. E aí, depois, quando você vê o Bolsonaro falar imbrochável, incomível, ele te copiou, não foi? Ele não te copiou? Bom, claro. Eu vejo muita gente hoje falando todas essas coisas, porque elas soam até bem, elas soam, né? Agora, essa do Bolsonaro não é questão dele ter dito imbrochável, o problema é acreditar que ele não é imbrochável. Esse é o problema. Esse é o problema. Acreditar que ele era imbrochável, né? Você ficou, só para a gente terminar essa era Collor aqui, você ficou aliviado quando houve o impeachment e você já estava fora há muito tempo? Assim, muito boa pergunta. Na verdade, o Collor, eu nunca digo que ele cometeu erro. Eu acho que ele não foi devidamente orientado nesse aspecto. Você veja, o Magre, o Cabreira, que era ministro, a ministra Zélia, a ministra Margarida Procópio, nenhum de nós tínhamos partido político. Hoje, que é uma outra discussão mais para frente que nós podemos fazer, hoje, a presidência da República está na mão de quem? Do Congresso Nacional. Então, qualquer ministro hoje tem que ter partido político. O Collor não tinha 5 ou 6 ministros que não tinha nada. E você imagina um ministro Magre sem um partido, tendo 2 ministérios, e aliás, 2 ministérios complexos, viu, Sinara? Muito complexos, porque são sociais, atingem diretamente os trabalhadores. Trabalho e previdência social, tá, gente? Os 2 só tratam do social. E não tem dinheiro para tratar deles. Não tem. A Previdência é regime de caixa. Se o empresário paga, eu pago. Senão, tem que tirar de um outro lugar. Então, com isso, o Collor chegou num ponto, começou a pressionar. O Congresso começou a pressionar ele chamou eu e a Margarida Procópio e disse para mim e para a Margarida, Magre, vem cá. Margarida, olha, eu preciso fazer uma mudança. Nós já sabíamos, mais ou menos, já tínhamos uma ideia. O Jabas Passarinho, um grande ministro, meu amigo, Jabas Passarinho, já tinha nos orientado. E eu preciso do cargo de vocês 2. Porque eu preciso, o teu ministério, Magre, eu vou dividir. Vou dar para o PTB e para o PSDB. E o seu, Margarida, eu vou dar para o PMDB. É uma coisa mais ou menos assim, essa repartição. Aí ele disse para mim, Magre, eu lamento, eu falei para o presidente, o meu cargo é seu, cara. Nós viemos para cá, você é nosso presidente, você me tira, põe a hora que quiser. O meu carinho por você é imexível. Ele deu risada. E foi feito isso, né? Nesse momento, ele disse assim para mim, eu posso ver com você, eu posso ver e te dar uma diretoria de uma estatal. Tal. Eu falei, presidente, não. Eu vou voltar da onde eu saí. Das oficinas do Cambuci, da Light. É para lá que eu vou voltar. Não há problema. Vou refazer as minhas baterias dentro das minhas oficinas. E aí eu saí, voltei, isso é muito bom, porque o programa está me dando essa oportunidade. Voltei, quando eu saí da Light, quando eu saí da oficina do Cambuci, uma oficina extraordinária, com 1.800 funcionários, era um segundo liceu de artes e ofício do Brasil, só tinha o que tinha de bom lá.
todos os profissionais. Eu voltei para a minha sessão. Quando eu saí para o sindicato, eu era contramestre, com um subencarregado. E ficou no meu lugar um amigo. Quando eu voltei, o presidente da Light, que já era Eletropaulo, queria que eu fosse assessorá-lo lá onde tem o shopping hoje, o shopping ali no Viaduto do Chá. Eu falei, não, presidente, eu te agradeço, mas eu quero voltar para as oficinas. O senhor tem certeza? Eu falei, tenho. Aí voltei, parou, as oficinas do Cambuci parou para me esperar, aquela coisa toda. E eu voltei, como o meu lugar estava ocupado por um amigo meu, que nem era contramestre, mas já era chefe de lá, eu voltei, Sinara, pus o macacão e fui serrar ferro por mais 3 anos e meio. Isso ninguém sabe, isso ninguém tem ideia. Estou te contando, você é privilegiada. Desculpa falar desse jeito. Esse é um depoimento que eu nunca dei para ninguém. Para ninguém. Para não mentir, eu dei para o pessoal do Centro de Memória Sindical. Centro de Memória Sindical. Que tem lá uma grande amiga nossa, a Carol, e ela fez. O que eu estou falando com você, eu dei para ela também essa entrevista toda. Então, você não me falou se, na hora que chegou o povo na rua, caras pintadas, você falou, opa, ainda bem que eu estou de fora dessa confusão. Você sentiu esse alívio? Eu lembro bem. Aliás, fiquei muito triste com isso, né? Eu fiquei triste de ver aquela coisa toda, porque era uma meninada que foram para a rua. Quem foram para a rua não foram os sindicatos, não foi a sociedade geral. Quem foi para a rua foram os estudantes. Os estudantes foram para a rua, que são, naquela época... Aliás, o estudante sempre foi muito fácil de ser manipulado por certos caminhos, né? E aí, sim, aí com aquela coisa toda, virou aquele inferno e não tinha outro jeito. Ele só tinha que tomar aquela decisão mesmo. Chegou no momento que apertou de tal forma que não tinha jeito. Você ainda gosta dele? Porque o tempo mostrou que o Collor, ele pode até, sei lá, não sei se você acha exagerado o processo de impeachment, mas ele se mostrou um canalha, né? Ele gritando Bolsonaro, Bolsonaro na última eleição, uma coisa vomitiva, né, Magri? Estou muito triste essa reação dele. E eu entendi, eu consegui entender por que daquele gesto dele. E acho que todo mundo entendeu. Quem tem rápido raciocínio sabe que ele imaginava que o Bolsonaro ganharia e ele estaria junto com o Bolsonaro e os processos, aquela coisa toda, ganharia uma dimensão diferenciada. Mas foi... Como que eu vi? Eu era uma jovem jornalista naquela época e, para mim, um grande problema do Collor foi a pobreza de espírito. Pobreza de espírito, um cara que tinha a presidência do Brasil e queria reformar o jardim da casa. É muita pobreza de espírito, né, não? Olha, Sinara, eu vou aqui com uma extrema condição de ter o convidado abrir minha alma e meu coração para você. Não posso, com o que eu concordo, com o que eu não concordo. Ele, o Collor, levou uma desvantagem disso. O Collor foi presidente da República com 40 anos. Uma experiência de menino rico daquela época. Ele não tinha a estrutura necessária que tem hoje. Eu estive com ele pessoalmente no gabinete dele 2 anos atrás e eu perguntei para ele sobre o confisco da poupança. Ele falou, jamais hoje eu faria uma coisa dessa. Então, a inexperiência dele levou ele a cometer alguns atos que não... Por exemplo, a questão da Folha, né? A invasão da Folha lá, que é terrível. Tudo isso jogou ele tinha um relacionamento muito, muito ruim com o Congresso Nacional. Eu é que fazia essa parte, o Cabral, o ministro da Saúde, que é lá do Paraná, que eu esqueci o nome dele agora, grande ministro. Então, nós é que fazíamos... Eu não recebia deputados, muito difícil receber deputado. Então, tudo isso foi agregando nele um certo desconforto com a sociedade. E aí ele não teve força para reagir a isso. Não teve. Ele, muito jovem, um homem muito bonito,
chegou uma hora que ele achava que era dono do mundo, e não era. E nós, muitas vezes, conversando... Vou dar um exemplo para você. Eu falei para ele da poupança. Falei, presidente, eu ando pelo supermercado, eu sou um homem do povo. Falei, eu vou onde o povo está, eu vou. Eu vou nas feiras. Eu queria dar uma sugestão. Por que a gente não devolve a poupança para os aposentados? Pelo menos para os aposentados. Isso já é um gesto maravilhoso. Ele falou, Magno, eu não posso fazer isso. Não posso. Desculpa, mas eu não posso fazer isso. Então, não tinha muito mais o que interceder, porque era uma decisão tomada, e a decisão tomada, senhora, dentro de um governo, é uma decisão tomada. Dificilmente, para você, é imexível. Muitas coisas são imexíveis, você não mexe. A Zélia também acabou pagando um tributo pesadíssimo. Aquela equipe dela também pensou de estar dando, como fez o Milei, agora, a ideia deles era mais alguma coisa parecida com o que fez Milei. Dentro de um ano, a gente recupera tudo isso e nós vamos dizer assim, está vendo, estava certo, ele estava certíssimo. E não deu certo. Então, foi muito difícil para mim. Muita gente sofreu muito. Olha os comentários aqui do pessoal, tá? Deixa eu ler aqui para você. Miriam Ramos, o Collor foi uma desgraça e a Zélia outra. Maria Angélica Codibete, muitas pessoas daqui da minha região perderam dinheiro e acabaram se matando. Teve mesmo. Meu pai sofreu, viu, Magri, com esse negócio. Miriam Ramos, nossa, meu pai tinha vendido uma casa para comprar outra, veio o Collor e deixou meu pai doente. Foi uma desgraça total. Black anarquista, o ladrão das poupanças, não cometeu erros. Ah, não. Áurea Vidal, foi a notícia mais triste que recebemos, o roubo do nosso dinheiro. Meu marido trabalhava há 26 anos, estava com o dinheiro investido, ficamos sem nada. A Santista fechou as portas, desempregados. Foi um desastre aquele governo. Nossa Senhora. Haroldo lá, sinto muito pelo teu pai, Miriam Ramos. Lamentável demais para muitos da época. Eu estou assinando embaixo em tudo que o nosso amigo Black Anarquista está escrevendo. Miriam Carvalho, um amigo meu perdeu um filho na época. O rapaz tinha uma empresa e perdeu. Todo dia para o Collor e para aquela pilantra da Zélia Cardoso. Não aguentou o baque. Se suicidou. Tragédia para todos. Black Anarquista está falando que você deveria pular fora dessa desgraça chamada governo Collor. Aí o pessoal está aqui reclamando também que os estudantes não foram manipulados. Veranice Ferreira, eu fui para a rua. Se fui manipulada, não me arrependo. Cristina João, discordo totalmente do Magri. O Collor foi manipulado pela mídia, ele manipulava a mídia na época. O pessoal aqui odeia o Collor, tá? Odeia. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu quero perguntar, porque eu chamei o Magri também, além dele contar essas histórias aqui para a gente, porque eu vi um vídeo seu, Magri, dando nota 10 ao governo Lula, né? Você se reaproximou do Lula e eu vi você dizendo que está gostando muito do governo dele. Por quê? Bom, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Se você perguntar para 100 milhões de brasileiros que estavam naquela época ativos, todos eles vão dizer o que esses seus assinantes, as pessoas que estão nos vendo, falou, 100 milhões falariam. Todos falariam isso. Inclusive o general, o comandante do Exército, que teve o valor da sua casa vendida para comprar o da sogra preso. Todo mundo. Todos nós tivemos. Então, a qualquer pessoa que você perguntar, terá essa resposta, porque elas são verdadeiras. Elas criou um grande... Eu tive um amigo para fazer par e passe com esse pessoal, o Toninho, desde criança nós éramos amigos. Ele cresceu na vida, tudo, ele tinha 2 ou 3 motéis, ele era um cara rico. Ele falou com o meu irmão, logo no primeiro, segundo dia, ele ligou para o meu irmão querendo falar comigo. E meu irmão, também sem um contato direto comigo, demorou um pouco para fazer esse contato comigo. Ele se matou. Provavelmente, se eu tivesse conversado com ele, talvez tivesse até tirado da cabeça dele. Então,
os seus ouvintes, quem está nos vendo agora, não é um nem dois, são muitos. Eu lamento, porque nós também fomos contra, nós também fomos pegos de surpresa. Isso Foi não uma se demora pode... um desastre, né? Ó, tem muita gente aqui. A Maria Cristina Tavares, meu pai aposentado, deprimiu tanto que pouco depois morreu. Paula Crosta, votei nesse vagabundo, me arrependo para sempre. Nossa, meu pai, Magri, ele era bancário, sabe? Ele tinha acabado de fazer um acordo trabalhista com o banco, o Collor confiscou tudo, ele ficou sem ter o que comprar para comer na nossa casa. Mas é verdade, Sinara, é verdade. Mas também a outra verdade é que depois devolveu tudo, corrigido e tudo, né? Eu recebi todo o meu dinheiro corrigido. O problema foi o estrago que foi feito naquele momento que houve caçaram ela. Porque depois devolveu tudo com correção monetária e tudo. Todo mundo recebeu depois, todo mundo recebeu o dinheiro de volta. O baque foi naquela hora. O baque foi para o general comandante do Exército, pá! Foi para o Magri, foi para o Antônio Emílio de Moraes, foi para o cara que ganhava salário mínimo, todo mundo sofreu baque naquela hora. Eu já te falei, foi uma fragilidade muito mais da Zélia e do Candir e do presidente do Banco Central, que eles é que fizeram isso. Então, foi realmente uma desgraça. O que o seu pessoal fala, eu não posso questionar ninguém. Aconteceu. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Não tem mais volta. Sim, aí me fala aí então do governo Lula. O pessoal está aqui, o ceguinho não cegão está falando, foi a época que eu mais ganhei dinheiro pintando faixas promocionais para trazer o dinheiro de volta aos comércios que estavam praticamente quebrando. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Isso, estavam quebrando com promoções, eles faziam promoções, né, para tirar. Nossa, gente, péssimo. A era Collor, realmente, má memória, né? Tem que ser esquecida, tem que ser esquecida. Eu queria que você falasse sobre o governo Lula. Como é que você está vendo o governo Lula? Porque você teve uma reaproximação com o Lula e eu vi você numa entrevista da agência sindical rasgando elogios ao governo Lula. Por quê? Por que você acha que o governo Lula está indo bem? Primeiro porque o Lula é um cara nosso, é um operário. É nosso, dos trabalhadores. O Lula é um cara dos trabalhadores. Segundo, é só pegar os números. O dólar está sob controle, aumentou agora, não é por causa do Lula, aumentou por conta de um monte de coisa, a guerra, uma série de coisas. A inflação está controlada. É o menor nível de desemprego dos últimos 20 anos. E você vai por aí afora, você só tem números bons. Você e quem está nos ouvindo, da mesma maneira que fizeram essas críticas, faça a crítica para mim. Aonde é que o Lula está errado? Não está errado. O Lula é um homem, o Lula é um nordestino, o Lula veio de pau de arara, o Lula sabe o que é fome, o Lula sabe o que é... O Lula é nosso. Por essa razão, quem que você acha que eu vou falar de quem? Eu vou respeitar o seu programa e os seus ouvintes, porque entre os seus ouvintes tem gente que gosta de um lado, do outro. Então, eu vou respeitar, não falando... A maioria é lulista. Maioria é lulista aqui. Bom, eu ia dizer isso, eu vou falar do Lula, não vou falar do Bolsonaro, porque teria falar muito mais do Bolsonaro contra ele do que do Lula. Bolsonaro não. Bolsonaro eu vi que você fez oposição a ele e tudo, mas não quero falar do Bolsonaro, eu quero falar como é que você está vendo o governo Lula, né? Como é que você está vendo o governo Lula hoje, o Haddad, os planos econômicos, como é que você está vendo? Olha, o Haddad, para mim, não é surpresa. O Haddad também, sou muito amigo do Haddad, não é surpresa. O Haddad tem procurado fazer aquilo que o sistema capitalista exige que ele faz. Déficit zero. O Lula tem uma dificuldade. Déficit zero quer dizer o quê? Corta aqui, corta lá, corta lá, corta lá, que só interessa à oposição. Quanto mais coisa o Lula corta, quanto mais o governo corta, mais você joga a sociedade contra o governo. Então, o Haddad esse é um jogo casado. Eu posso dizer com conhecimento de causa, é um jogo casado. O Lula sabe que é preciso controlar. Ontem ele deu uma entrevista.
Eu não mexo no salário mínimo e nem no salário dos aposentados. Ponto. Isso, para mim, esse ponto é a questão, é o centro da questão para mim. Se você não mexe nos aposentados, você tem noção. Você sabe quantos aposentados e pensionistas tem hoje? Você tem ideia? Então, vou te dizer: 40 milhões de pensionistas e aposentados, dos quais 28 milhões ganham um salário mínimo. Aliás, esse é um dado que é só consultar o PNAD, o IBGE. Não, entra no Google. Quem está nos ouvindo, entra no Google. Vai ver que esse número é verdadeiro. Então, como é que eu posso mexer no salário de 40 milhões de aposentados, dos quais quase 30 milhões ganham um salário mínimo? Ele tem essa visão. E para isso precisa sentimento. Quando você vai dentro desse congresso conservador de extrema-direita, eles dizem: tem que zerar o salário mínimo, não pode aumentar o salário mínimo. Para com isso, né? Ou caras pálidas, para com isso. Bom, uma das coisas que me liga ao Lula é esse sentimento que ele tem de preservar, pelo menos, tentar preservar. Vou dar outro número para você. Olha, vou te dar o número do Brasil. Ao seu telespectador, isso é muito bom. O Brasil tem hoje 100 milhões de trabalhadores ativos. 100 milhões. 40 milhões com carteira assinada. De 25 a 28 milhões PJs. E mais 30, 32 milhões de empreendedores. Você tem um Uber, eu tenho um carrinho de pipoca, a senhora que está nos ouvindo faz doce em casa, formata 100 milhões. 90 milhões desses 100 milhões ganha até, não é que ganha 3.500, ganha até R$3.500. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Que o Lula reconhece porque faz parte desse Brasil. Ele é presidente da República. O Lula é uma coisa fora do comum para mim. É um cara decente, honesto, foi preso a sacanagem toda, que nós podemos discutir isso uma outra hora. Então, quem manda nesse Brasil é o sistema capitalista, não é nem os deputados. Tem 400 deputados ali que foram comprados. Comprados. Você tem 513 deputados, você tem o agronegócio com 150 deputados, a bancada da bala com 70 deputados, os evangélicos com 200 deputados, nada contra os evangélicos, mas está lá, 200. Aí, bancada do boi, mais 100. Cara pálida, peraí. Esse pessoal me representa? Não, não me representa. Como é que é feito isso? O agronegócio, quem está lá do agronegócio não é o fazendeiro lá, o cara, o cabeça de tudo. Não, não. Ele está vendo o nosso programa, está vendo esse programa, um deles olha lá e fala assim: pô, esse moço, ou este velho, né? Olha, vamos aproveitar esse cara. Aí chama o Magre e diz assim: olha, eu vou bancar a sua campanha. Uma campanha hoje, para deputado federal, é de 8 a 10 milhões. Eu vou bancar a sua campanha. Aí eu me elejo. Para quem você acha que eu vou trabalhar? Para os operários que estão ganhando 90 milhões, que ganham 3.500, ou eu vou trabalhar para o agronegócio? Claro que vou trabalhar para o agronegócio. E assim é o Brasil. Esse é o Brasil. Você tem um Congresso hoje apodrecido, retraído, que só pensa nele. Claro, não estou generalizando. Eu falei de 400, são 530, tem algumas pessoas ali que são nossas pela própria natureza. Pessoal do PSOL. Eu não conheço poucos, conheço bolos. Esse pessoal já é a favor do trabalhador, é só ver ali, pega a TV Câmara que você vai ver. Você tem um pessoal do PT que eu não me dou muito com eles, mas é nosso. O resto todos são contra nós. É contra, não é pouco, não, é muito. Tanto é que eles insistem agora. O que fizeram com o movimento sindical? A reforma trabalhista. Quem é que bolou a reforma trabalhista? Não foi o Temer e nem o Bolsonaro que colocou na prática. Quem bolou isso é o capitalismo, o grupo de capitalismo que faz em cima.
Em 1900, na ditadura, em 64, você como jornalista tem conhecimento, eu tinha na Light garantia de emprego, porque eu já tinha 9 anos e 10 meses quando a ditadura, em 63, 64, assumiu. Eu tinha... E o empresariado e o economista, a economia age paulatinamente. Eles queriam acabar com a estabilidade no emprego. E, aliás, diga-se de passagem, tinha que acabar mesmo. O que eles fizeram? A ditadura, que foi um acordo entre os empresários, porque o governo, os militares diziam que tinha um plano de governo maravilhoso, os empresários juntou a fome e a vontade de comer, e aí saiu a ditadura. E em 68 implantaram o Fundo de Garantia, que foi uma boa coisa, não estou contra isso. Mas precisou quebrar a perna. Aí depois vem o quê? E aí o navio Raul Soares, que era um navio prisão lá embaixo, o primeiro lugar que ele quebraram as pernas foi do movimento sindical santista, porque tinha o Partido Comunista que orientava, que dava a instrução, aquela coisa toda. Eu nunca pertencia ao partido político, ao Partido Comunista, mas tenho um profundo respeito por tudo que eles fizeram junto. Meu pai italiano, os italianos que vieram ajudar a construir, a bancar o sindicalismo. Então, eles acabaram com esse pessoal em Santos. Prenderam mais de 200 sindicalistas ali embaixo. Quebraram as pernas do movimento sindical da praia, Porto, aquela coisa toda, e depois subiu. O único sindicato que eles não mexeram de fato foi com o Joaquinzão dos metalúrgicos. Aí, quando chegou agora, a longo prazo, era acabar também com essa farra, capitalismo dizendo isso, essa farra do movimento sindical. Ô, Sinara, você que é uma grande jornalista, pode ter defecção no movimento sindical? Pode. Tem defecção na igreja, tem defecção na política, tem defecção em todo lugar. Mas no movimento sindical, se tiver, é o menor possível, quase não existe. Por quê? Porque 95% dos dirigentes sindicais são de sindicato pequeno. E se bobear, não tem dinheiro para pagar água e luz. É isso que é o problema. Aí você tem grandes sindicatos, Comerciário de São Paulo, que prestam um serviço maravilhoso aos seus associados. Metalúrgico de São Paulo, Eletricitário de São Paulo, que é o meu sindicato. Construção Civil, dezenas de alguns sindicatos. O resto é uma pobreza que você não imagina. Mas acabaram. Acabaram na ditadura e acabaram com um Congresso que é outro tipo de ditadura explícita contra a massa trabalhadora. Eu acho que isso é o grande recado que eu posso te dar. Magri, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista aqui, eu não posso deixar de te perguntar como é que, gente, o Magri está com 83 anos, incrível, né? Como é que você mantém a sua boa forma física, mental, aos 83 anos? Mostra aí, pessoal. Aqui, ó. Olha o Muque, gente, olha o Muque. 83 anos, caramba! Que como é? Passou 84 agora em outubro. Olha só. E conta aí pra gente como é que você faz o quê? Você malha? Conta aí pra gente o segredo de ficar aos 83 anos em boa forma. Inclusive agora, este ano, eu assumi a presidência do Sindicato dos Professores de Educação Física. Porque eu não tenho formação universitária. Aliás, eu só tenho 4º ano primário. O Lula também. Agora, grava que eu vou te dizer. Deixa eu gravar. Um dedinho torto também, né? Como é que é? Você tem um problema no dedo também, igual o Lula? Aqui, ó. Nós somos da mesma pipa. Guarda aí os teus ouvintes. Magri, 4º ano primário, ministro. Lula, presidente da República. Acabou. Nenhum mais trabalhador subirá a esse tipo no bico da pirâmide. Ninguém mais. Acabou. Aproveitou enquanto foi. Porque agora, cada vez mais o sistema vai enxugando, vai nos matando. Mas voltando para o que você perguntou, eu sou professor de artes marciais. Então, a vida toda, eu comecei a fazer esporte, eu tinha 15 anos. Você vê, lá vão quase 70 anos. Eu tenho cuidado com o meu corpo. Eu não bebo, eu não fumo, eu durmo cedo, eu treino.
Mas muito mais do que para conservar meu físico, eu faço isso pensando que eu não quero dar problema para ninguém. Eu tenho a minha esposa, com quem estou casado há 64 anos, Dona Isabel. Ela Deus me deu agora uma missão. Ela tem 87 anos. Ela teve um derrame, ela não anda mais e ela desenvolveu Alzheimer. Às vezes ela nem me conhece, mas eu conheço ela. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E vou cuidar dela até o fim, porque é um compromisso que Deus me deu. Então, eu procuro me manter bem para não ter problema para os meus filhos, para minha neta, ou para minha bisneta, Gabriela, que tem 8 anos, minha bisneta. Muito, muito maravilhosa. Então, eu me cuido para não dar trabalho para este pessoal, né? Não que a Isabel me dê trabalho, ela não me dá um pingo de trabalho. Ela só precisa da minha atenção. E eu dou. E se tivesse que casar outra vez, eu casaria com a Dona Isabel. Negra, maravilhosa negra, conheci no Som de Cristal, dançava maravilhosamente bem. Estamos juntos há 64 anos. Isso é uma grande verdade. E aí você puxa, faz exercício, Sim. você come Sim. carne, você come massa. Como tudo, moderadamente, né? O problema não é comer isso, o problema é você comer todas as coisas que você tem vontade e pouco. Porque as pessoas empantam. Eu, quando trabalhava na Light, abria valeta, aquele operário, eu já era muito forte, então, como eu era forte, vai descarregar caminhão de cimento, eu ponho num saco aqui, outro aqui, quer dizer, aí eu comia uma travessa desse tamanho. Mas depois que você vai ficando mais, passa para uma certa idade, mormente, não, eu vou te dizer assim, esse é bom para todos os seus ouvidos também. A vida é um platô, assim, você vem, chegou na ponta do platô, são uns 80 anos, aqui. Daqui para baixo, é assim, inexoravelmente. Eu sou muito amigo do Silvio Santos. Você vê, o Silvio Santos foi, agora não tem mais jeito. A gente reza para ele não sofrer. E eu estou nesse caminho. Eu tenho consciência disso. Eu só me cuido para ir para baixo o melhor possível, que é que acho que as pessoas têm que fazer. Se cuidar, ter noção, ter cuidado com a sua vida, porque essa é uma só. Essa vida não tem outra. A vida é um sopro. Por isso, se agarre na árvore para esse sopro não te levar. Marcos, foi um grande prazer conversar com você. Boa noite, bom final de semana e muito obrigada, viu? Estou sempre às suas ordens, tá? Um abração para você, um abraço para o Guilherme, que me atendeu muito bem também, e um grande abraço a todos que estão nos ouvindo. Tá Se eu bom. cometi algum erro, me perdoe, mas eu fui muito verdadeiro, tenho certeza disso. Obrigada, querida. Um abraço, viu? Um abraço, beijo, querido, um beijo.